Olá, bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para o 7º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou a professora Flávia e hoje nós vamos trabalhar, aqui com a língua portuguesa sobre a compreensão de textos. A língua portuguesa, vocês, crianças do 7º ano, têm acesso a muitos textos e às vezes você lê aquele texto, mas não compreende o texto. Exige a releitura para poder ter o entendimento, Isso, então hoje nós vamos falar sobre um texto, que é os textos que são comuns nesses tipos de meios aqui que vocês estão vendo aqui na TV, que é o jornal e a revista. São os gêneros que a gente chama de publicitários ou jornalísticos. Então, existem vários tipos de textos dentro dos jornais. A gente pode ver no jornal uma entrevista, a gente pode ver gênero jornalístico, a atualidade, a relevância da notícia. Também artigos, quando são publicados para revelar, para mostrar para o público estudos importantes de alguma área. E as notícias, que sempre tem que ter um título chamando a atenção, para a gente querer saber o que está dentro da notícia. Então, hoje nós vamos tentar compreender mais sobre esse texto que é chamado de editorial. O editorial, ele é um texto que não se trata só da informação. Ele é um texto também opinativo, fundamentalmente, ele é um texto que relata a opinião daquele jornal ou daquela revista que está publicando aquele conteúdo. Bom, esses textos, ele tem um tempo verbal sempre no presente, ele sempre tem um jogo de palavras para chamar a atenção do leitor, ele usa metáforas, palavras para chamar a atenção mesmo, e também imagens. Bom, olha só, socorro na fila de espera. A gente fica pensando, onde é que esse socorro, onde é que é essa fila, não é? E também a gente fala assim, que o editorial, nem sempre ele vem assinado por alguém. Ele tem a opinião da pessoa do jornal, da pessoa da revista, daquele jornalista, daquela pessoa que está editoriando, que está escrevendo o edital. Ele sempre tem uma informação e uma opinião. Nesse caso, aqui, a gente está percebendo que tem uma assinatura. Então, eu não posso falar que nunca tem assinatura no editorial, porque às vezes tem. Tá? Muitas pessoas que fazem o editorial, eles gostam de saber que o público saiba que foi ele que escreveu, tá? Mas não precisa ser assinado, tá bom? Então, é um texto crítico, E sempre, como eu disse, mostra um fato. Ele também pode ser chamado, o editorial, isso aqui para os meninos do 7º ano, de carta ao leitor. Porque nem sempre você vai abrir o jornal e vai achar lá, eu vou olhar o que a professora disse, ver se tem aqui alguma coisa escrito editorial. Pode ter lá carta ao leitor ou simplesmente também, às vezes, opinião, tá? E o editorial, ele pode tanto fazer, igual eu disse, ele tem uma informação e a opinião sobre a informação, quanto ele também pode querer apresentar toda a revista naquele editorial, ou às vezes a reportagem mais importante daquela revista no editorial, tá? Então, geralmente é o texto que abre o jornal ou a revista, tá bom? Como eu disse, a gente tem que pensar que se eu quero formar opinião, tem que ser de alguma coisa atual, porque não dá para formar opinião de alguma coisa que já passou, de alguma coisa antiga. O jornal tem a função de informar, então tem que informar coisas que estão acontecendo, porque senão quem vai ler jornal? Hoje é difícil para as crianças lerem jornal, porque a gente quase não vê mais nem jornal, nem revista impresso. Onde que estão disponíveis esses meios? Na internet, online, às vezes para acessar um jornal completo a gente tem que fazer uma assinatura. Então, não é mais tão acessível.
E a gente tem que continuar acessando, porque são esses meios de informação, por esses meios que a gente obtém as informações mais completas. Lembrando, o gênero textual já diz, é publicidade, tá? É jornalismo. Tudo que a gente produz na ciência, a gente divulga onde? No jornal, na revista. Então, publicidade é tornar público, é mostrar para o povo. É por aí que a gente vai conhecer o que está acontecendo, tá? No mundo. Para vocês verem que eu acessei no Google editoriais desse mês. Todos os editoriais estavam relacionados ao coronavírus. Então, somos todos responsáveis, do jornal o Globo, lições do coronavírus, de um jornal que chama ND, um outro editorial, coronavírus e as lições de vida, de higiene, da redação do Diário Zona Norte, né, que fala sobre a gente estar parado com o coronavírus, né, o dia que a Terra parou, ele fala aqui até do Raul Seixas. Um outro editorial, a crise gerada pelo coronavírus afeta mais a vida das mulheres. Olha aí, já no título tem a opinião. Tem a informação e a opinião. Bom, como eu disse, expressa a opinião esse texto. E para você fazer com que a pessoa acredite na sua opinião, você tem que saber persuadir. No caso do jornal, gente, o jornalista ele é formado com ética, né, com conhecimentos que ele sempre tem que escrever de fontes seguras. As notícias dele, as informações têm que ser de fontes seguras, não pode ser só uma parte da notícia, tem que ser a notícia completa, sem mexer nos textos, para ter o quê? Confiabilidade. Porque se eu tenho um jornal que não fala uma verdade, eu não confio no jornal, tá? Então, para persuadir, tem que ter qualidade, tem que ser uma boa entrevista, um bom jornal, né? O editorial, a gente sempre fala, né, que em português a gente escreve textos argumentativos, que tem que ter começo, meio e fim. Então, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu informo a notícia. No desenvolvimento, eu coloco os dados sobre a notícia, eu coloco as informações, basicamente desenvolvo a minha ideia, argumento a minha ideia. E no final, na conclusão, eu dou a minha opinião sobre aquele tema. Tá bom? A linguagem sempre tem que ser clara, objetiva, impessoal, até porque senão a gente não entende e não vai gostar daquela notícia, e, consequentemente, daquele meio de comunicação que é vendido, né, também. Predomina a linguagem formal e a terceira pessoa. Eu não escrevo o editorial eu acho, né? É sempre na terceira pessoa, é impessoal, tá bom? E eu quero ler com vocês um editorial bem simples, bem pequeno, curto, que eu escolhi. Como eu disse, os editoriais hoje estão todos voltados para a pandemia. E esse aqui tem o título: A pandemia escancara a pobreza que sempre existiu. Como eu disse, no título tem que ter uma palavra que chama atenção. Olha o escancara, não é uma palavra comum, não é? É uma palavra que ela quer chamar a atenção. Podia ter escrito, a pandemia mostra, mas não, o escancar, ele causa mais impacto, tá? E põe uma foto, olha só a imagem. Essa imagem está fazendo parte do nosso cotidiano já, né? Pessoas na fila, na Caixa Econômica ou nas agências lotéricas. Então, o texto é assim: um dos desafios da população durante a pandemia do novo coronavírus é ter dinheiro para se alimentar. Uma das orientações dos órgãos de saúde para se proteger do novo coronavírus é ficar em casa. As pessoas que estão isoladas nos becos das comunidades, no alto dos morros e no improviso das palafitas podem viver um desafio, pois não há beleza na vida de quem não consegue o básico, ter dinheiro para poder se alimentar. A pandemia escancara a pobreza que sempre existiu. Para todas essas pessoas nocauteadas pela incerteza, surgiu uma esperança, o auxílio de R$600. Garantido pelo governo federal, o valor deveria ser solução, virou mais um problema.
Na guerra contra o vírus invisível, todos os dias, as imagens de diversas pessoas escancaram a urgência provocada por um prato vazio, mesmo que o preço que se pague por ele seja o risco e a própria vida. Bom, é curto, é um texto curto, né? Mas o que é importante aqui é a gente prestar atenção que se o editorial tem uma informação e uma opinião, o que é opinião e o que é informação nesse texto? Vocês do 7º ano têm que prestar atenção nisso. Nós colocamos textos para vocês lá na internet, lá na sala de aula, para vocês reconhecerem o que é informação e o que é opinião. Olha só, um dos desafios da população é ter dinheiro para se alimentar. Isso é uma opinião, tá? O desafio é esse. Mas não quer dizer que isso está escrito em algum lugar. Foi conhecido. Uma das orientações dos órgãos de saúde é ficar em casa. Isso é uma informação, porque o que a gente sabe é isso, que a gente deve ficar em casa. As pessoas são isoladas e não têm o básico para se alimentar. É o quê? Uma opinião também, tá? Para todas essas pessoas nocauteadas pela incerteza, surgiu uma esperança. O auxílio de R$600. Isso é o quê? Uma notícia, isso é uma informação. É verdade, isso aconteceu, né? É verdade, está escrito em todos os lugares. Garantido pelo governo federal, o valor que deveria ser solução virou mais um problema. E isso aqui é uma opinião, tá? Essa pessoa que escreveu que acha que virou um problema. Então é isso, gente. Eu gostaria que vocês acessassem as nossas atividades que nós colocamos disponíveis, né? E sempre pensando nisso. O 7º ano, ele tem que compreender os textos que lê. Seja o editorial, seja a notícia, seja um artigo, seja uma entrevista, tem que saber reconhecer. Isso é um editorial, isso é uma tirinha, tá bom, meninos? Fiquem bem em casa, tá? Assistam as lives que a gente também está fazendo na escola, né? E é isso. Estudem bastante aí em casa. Aproveitem o tempo, tá?